rompemos em fé. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos para o nosso debate, o Debate Melodia. E graças ao nosso bom Deus para mais uma semana aqui de debates, de temas interessantes a serem discutidos à luz da Bíblia. Desde já agradecendo a sua audiência, Melodia 87,9 FM. E muito prazer. Lembrando que nós estamos ao vivo também para Facebook e YouTube, Melodia Conquista. Esse é o nosso endereço nas redes sociais, tá bom? Lá nos procure lá, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, por exemplo. Essa é a hora de você se inscrever e fazer parte dessa rede de amigos que a Melodia está criando nesta missão. Nos ajude, estamos juntos há 14 anos e somente em Cristo dias melhores virão. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Na manhã desta segunda-feira estou recebendo o pastor Valverde. Bom dia, pastor. Bom dia, meus queridos, bom dia, ouvintes da Rádio Melodia, pastor Gilaelson, esse jovem tão brilhante aqui do meu lado, Vitor Augusto. Ele renova meu dia, minhas energias, quando eu vejo um jovem com tanto talento para debater coisas tão polêmicas. Bom dia, a Igreja Batista El Chamar, beijo no coração de vocês. E bom dia, minha esposa que está nos assistindo, e a Thaís Erlane, que está voltando para Ipiaú. Que Deus abençoe e boa viagem. E conosco também nosso querido irmão Vitor Augusto. Vitor, bom dia. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, meu pastorzão. Para mim é uma satisfação estar aqui mais um dia. Gostaria também de cumprimentar os ouvintes que estão aí em casa nos ouvindo neste momento. Que a paz do Senhor seja com todos. E que Deus nos abençoe e nos ilumine em mais um debate. Aguardando também o nosso terceiro debatedor, já chegando aqui em nossos estúdios. Assim que chegar, nós estaremos apresentando a vocês. Vamos iniciar o nosso debate orando. Vou pedir ao Vitor que apresente o nosso debate ao Senhor. Amém. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor Jesus, para nos despir de tudo que nós pensamos ser, Pai. Pai, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, tenha misericórdia de nós, Pai. Deus, e que nós possamos ser porta-voz do Senhor aqui nesta manhã. Não falar daquilo que achamos, Senhor Jesus, mas daquilo que a Tua palavra verdadeiramente revela, Pai. Em nome de Jesus, nos ilumine, Senhor Deus. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pesquisa do dia. Obrigado. Pois é, a pesquisa do dia. Hoje nós estamos perguntando assim no site da Melodia. É possível que a admiração por alguém nos leve a criar ídolos sem nos darmos conta disso? Sim ou não, pastor Val? Sim, com certeza. É verdade? É. Quer dizer, a admiração pode transformar em É porque a gente idolatria? nem percebe. É, né? Aí, daqui a pouco É meio que sutil às vezes, sutil, né? muito sutil. Vitor, e aí, Vitor, sim ou não? Concordo com o pastor Valverde, eu concordo que é possível, sim. Será que hoje é o dia de perguntarmos quem são os nossos ídolos? É, uma boa Verdade, pergunta. uma boa Bom, pergunta mesmo. Pois é, e você do outro lado pensa o quê? Acesse o site da Melodia, melodiaconquista.com.br e nos ajude na pesquisa de hoje. Melodia. Pois é, vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso debate.
Lembrando que nós temos aqui a transmissão no Facebook e no YouTube para você comentar, curtir e compartilhar, tá bom? Fique à vontade. Vamos ao caso comum aqui, abrindo aspas. É possível criar uma barreira de proteção contra a decepção? Digo isso porque eu era um profundo admirador de uma pessoa que se mostrou um não exemplo para ninguém. Estou tão decepcionado que nem tive coragem de confrontar esse alguém com a verdade. Como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo? Fecha aspas. Bom, e aí? O que fazer quando nos decepcionamos com alguém que era nosso exemplo? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, e a gente já vai discutir, já entrar aqui nessa questão, porque às vezes a gente também pode confundir, pastor Val, se aquela pessoa a gente tinha ela como um exemplo de fato, ou era mais que um exemplo, nós tínhamos como um ídolo, né? E aí, pastor Val? Porque a gente tem sempre a mania de esperar muito das pessoas, a gente romantiza tudo, é impressionante como o ser humano, como a nossa alma, nosso coração é tendencioso a literalmente romantizar as verdades e tirar a razão do centro da coisa. Sabe? Nós temos que imaginar que todos, e a Bíblia diz isso, a Bíblia é claro, vários versículos falam da natureza humana, que é ruim, que é pecaminosa, que o homem não tem nada de bom. Romanos 3,10 fala, não há um justo sequer. Agora, se olho para uma pessoa e vejo ele algo extraordinário, que eu venha a me decepcionar depois, porque se veio uma decepção é porque antes veio uma admiração. Admirar as pessoas pelo que elas fazem, pelo legado dela, é importante. Agora, admirar as pessoas só por admiração de uma forma pessoal, porque ela tem, você vai se decepcionar. O homem está fadado ao fracasso. O que nos faz na redenção é exatamente o Espírito Santo de Deus que está na gente. É o que Deus quer fazer com a gente. Então a gente não deve admirar as pessoas por si só, pelo fato do que elas são, e sim pelo que Deus é capaz de fazer na vida delas. O nosso alvo nessa direção tem que ser sempre Cristo. Ele tem que ser o que Cristo fez na vida dela, o que Cristo tem feito na vida dela, e quais são o que ela é capaz de produzir dentro daquilo que Cristo fez. E o que é isso me admira nela, né? Então aí você já passa então a ver elementos ali para dizer, mas se ela não tiver essa verdadeira verdade, que é absoluta, que é Jesus Cristo, ela vai ser uma pessoa comum e vou me decepcionar com ela. Porque todos os homens estão fadados à queda, todos nós. E quando a gente admira muito uma pessoa e ela cai, aquilo derruba todos os nossos sonhos e nossas esperanças. É muito comum a gente ver pessoas, muita gente fora das igrejas, porque teve admiração por uma pessoa e achava o máximo aquela pessoa, e às vezes esqueceu até de louvar a Deus, às vezes de cultuar a Deus para ficar em admiração com a pessoa, em idolatria com aquela pessoa. E aí aquela pessoa trai a confiança e ela machuca. Então, para você não ter essa desilusão, não veja aquela pessoa como ela é, veja como o que Deus fez e transformou a vida dela. Porque aí fica fácil, porque se algum dia aquela pessoa cair, você não vai se decepcionar, porque ela é humana igual você. Não existe super pastor nem super homem. Os pastores são mais fadados ao fracasso, à queda, do que as pessoas normais. Por quê? Porque o peso, a responsabilidade é maior. Então a gente tem que estar em constante vigilância o tempo todo. É um perigo a gente achar que a gente é super-homem, entendeu? E as pessoas veem a gente às vezes com isso, entendeu? Outras coisas que fazem nos decepcionarmos muito com as pessoas é assim, às vezes você espera alguma coisa de alguém que ela não é capaz de fazer, né? Eu espero que todos os dias o meu amigo que mora do lado da minha casa vá me levar para a igreja com um carro novo que ele comprou, que Deus deu a ele. E ele sempre foi uma pessoa bonzinha.
E passa um tempo, aquele amigo não quer mais te levar no carro, você se decepcionou, quer sair da igreja, quer brigar com o amigo. Você confiou numa coisa que você sabia que não sabia, mas que com certeza confiou naquilo que a pessoa pode ter e não naquilo que a pessoa é. Acontece também isso. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que olhar as pessoas como igual. Todas elas são iguais a gente. Deus levanta uns para ser os nossos líderes. E nós temos que ter cuidado com essa questão de idolatrar os pastores como um ídolo dentro de igreja. Deus levanta uns para ser o nosso conselheiro, o nosso líder de jovem, etc. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque o maior de tudo é o exemplo de Cristo Jesus. Porque no dia que essa pessoa te decepcionar, você sai. Palavra dura você vai ouvir a vida toda. Porque, outra coisa, cuidado com essas pessoas que pegam você porque você idolatra ela. E cuidado com essas pessoas que te jogam lá em cima. O pastor Valverde é uma benção, eu vou pegar o cara e vou trazer bem para cá, meu querido, fica comigo, levanta. Ergue o cara, cuidado. Porque quando você sobe muito, porque o elogio subiu a tua cabeça e você está muito alto, quando vir uma pequena crítica, você vai cair de muito alto e você vai se machucar tudo. Então a gente tem que manter na vida um equilíbrio de relacionamentos. Muito bem. E aí? Pois é, essa questão do exemplo, né? Eu acho que todos nós temos uma pessoa que a gente tem, né? Assim, como exemplo de vida, ou um exemplo a seguir, talvez seja a pessoa que lhe discipulou, ou a pessoa que foi um líder na sua vida, enfim. Mas até que ponto essa admiração ela pode ser saudável? Ela é mesmo uma admiração? Ou às vezes isso passa a ser prejudicial porque você já tem como um ídolo? E aí, Vitor? Olha, eu achei muito interessante a fala do pastor Valverde e eu queria pontuar algumas coisas. A primeira é o seguinte: nós do meio cristão, e até pessoas que não são também do meio cristão, mas o nosso foco hoje é voltado para o meio cristão, até porque o nosso debate é à luz da Bíblia. Então, a gente no meio cristão, a gente tem esse costume de atar um fardo pesado a uma liderança, um fardo que não é daquela pessoa carregar. Qual é o fardo? De falar, caramba, eu me espelho no pastor Valverde. Eu quero ser um homem igual o pastor Valverde. Só que, quando a gente deposita toda essa confiança, isso, a gente está se expondo muito a um risco de ser frustrado, de ser decepcionado. Entende? Então, assim, por quê? Primeiro porque atou um peso, um fardo ao pastor Valverde que ele não é para ele carregar. Isso. O peso de ser o exemplo da vida de alguém. O próprio Paulo, quando ele fala bem assim, sede meus imitadores, ele termina dizendo assim, como eu sou de Cristo. Então ele aponta que o maior dos exemplos é quem? É Cristo. Imitem a ele no que ele imita a Cristo. Isso. Entende? Então esse é o ponto. Porque se você for observar, o próprio Paulo ele vai vir dizendo também que a palavra do Senhor ela é digna de toda aceitação. Assim como também ele é o pior dos pecadores. Então, assim, se você for observar, um grande homem de Deus, escritor de boa parte do Novo Testamento, como Paulo, ele está dizendo isso, para que as pessoas não foquem os olhos nele como exemplo, porque o verdadeiro exemplo é Cristo. Então, assim, a admiração é sadia. A admiração é sadia. O bom exemplo, o bom testemunho, ele é sadio, mas eu não posso colocar nessa pessoa o fardo de, vou usar um termo comum, de endeusar essa pessoa. Porque quando eu endeuso, né? Isso, que é a idolatria. Porque quando eu endeuso essa pessoa, quando, meu pastor, ele não seria capaz de fazer isso. Seria, porque seu pastor é homem. Isso. E aí que está o grande problema, porque eu tenho que admirar e seguir o exemplo que o pastor Valverde está dando no quesito de ser um bom servo de Deus. Mas não entender que o pastor Valverde é um cara que não está exposto e suscetível a falhar, porque ele é um ser humano. Isso. Entende? Esse é o grande problema. É aí que tá. Eu devo seguir, permitir com que a graça que transformou o pastor Valverde e que fez dele um grande homem de Deus também transforme a minha vida. Essa admiração tem que ser nesse sentido. Falar bem assim, poxa, eu quero aquilo que transformou a vida do pastor Valverde. É isso.
Exato. E não querer ter a vida do pastor Valverde. Porque aqui, não é porque a gente está aqui toda segunda-feira, porque a gente prega, porque a gente canta, que a gente não tem falha. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é como Charles Spurgeon disse, eu sou até pior do que você pensa. Isso, é isso mesmo. Então, é aí que está o grande problema, Gila. Entende? A admiração dentro do testemunho de fé daquela pessoa é saudável. Mas eu tenho que tomar cuidado para que eu não crie nele um ídolo. É até o que João vem falando na epístola, o que Paulo também vem falando, o que a Bíblia toda vem falando. O cuidado para a gente não criar outros ídolos. Porque o próprio Deus disse que somente Ele é Deus. E somente Ele é digno de ser reverenciado. Vamos explicar, pastor Val, a diferença. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que olhar sempre para Jesus Cristo, né, o autor e consumador da nossa fé, tendo ele como exemplo maior. Mas isso não seria errado você ter uma pessoa como exemplo? Às vezes, o que acontece? As pessoas trocam o foco, é isso? É porque às vezes a gente fica tão ligada na pessoa que está pregando a mensagem linda, na pessoa que tem um exemplo, um testemunho de vida maravilhoso, na pessoa que tem uma oração maravilhosa, tem uma boa hermenêutica para pregação, e aí esquece que tudo aquilo que está falando tem que ser em nome de Cristo, e a gente usa, poxa, aí às vezes é assim, Deus fala com você, você ora, você então passa então a terceirizar todas as suas necessidades espirituais de estar com Deus, e passar então a estar com aquela pessoa. Esse é que é o maior problema dentro da igreja, é a gente não fazer com que as pessoas nos idolatrem muito, sabe? Assim, por exemplo, tem pessoas que falam, você é o máximo e quero ouvir você. Meu irmão, isso é tão desagradável, a gente fica tão pesado, porque a gente é tão pequeno, é tão falho, entendeu? Isso. A gente passa por tantas dificuldades morais, sociais. Agora, o que nos fortalece é exatamente a nossa fraqueza, entender que somos fracos e que as pessoas não devem espelhar a gente pelo que nós somos, e sim pelo que Deus está fazendo na nossa vida. A dificuldade que as pessoas têm é centrar a mensagem de cruz nas pessoas e passar essa mensagem de cruz, porque muita gente, por exemplo, me vê como exemplo. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, eu não sou exemplo de nada, sabe? E não quero, eu quero ser exemplo de Cristo. Eu sou exemplo do que Cristo pode fazer e transformar a vida das pessoas. Não, a minha vida, tanto que eu não conto meu testemunho. Olha, é raro o dia que alguém me chama ou que eu chego na frente da igreja e falo alguma coisa de mim. Ah, porque aconteceu isso comigo, porque aconteceu isso, porque alguém falou de mim. Não foi eu, alguém falou. Eu não gosto desse discurso. Eu não gosto porque é assim, você tira o foco da mensagem que é Cristo. Porque quando eu prego o meu testemunho, as pessoas estão ali para ouvir o que Deus vai fazer na vida delas. Eu tenho que levar aquelas pessoas a entender o que Deus vai fazer na vida delas, não o que fez na minha, porque a minha vida é trapo de imundície. Deus fez hoje alguma coisa maravilhosa na minha vida. E se amanhã eu cair? Cadê meu testemunho? Né? Mas eu sei que Jesus é eterno, sempre vive e reinará para sempre. Então, se eu estou pregando o evangelho, eu vou pregar a mensagem de Cristo. Isso está aqui porque está escrito assim, porque Deus falou isso, a palavra revelada é essa, a hermenêutica pautada na apologética bíblica é essa, a história disso é isso. A minha vida não dá, eu não posso. E muita gente cai nessa cilada de Satanás. Às vezes está com uma mensagem linda na frente, uma pregação maravilhosa, um texto lindo, um bom pregador, mas aí abre um parênteses, coloca alguma coisa dele. Eu não quero ser admirado, eu quero que Deus seja admirado na minha vida. Isso. Entendeu? Essa que é a dificuldade hoje nos cultos. Essa é a dificuldade hoje de centralizar a palavra em Cristo e não no homem. E aí as pessoas passam a idolatrar o homem. Eu vou naquela igreja porque o Valverde é bonzinho. Eu vou naquela igreja porque ele tem um caráter irretocável. Eu vou naquela igreja porque ele tem uma boa pregação. Não, você vai naquela igreja porque Jesus Cristo está lá, na vida dele. Mas é Jesus. Eu aconselho muito ao pessoal que faz seminário comigo, aos meninos que estudam, eu aconselho muito aos pastores que querem me ouvir sobre isso. Pare de falar da vida de vocês em público, porque nós temos aí 430 personagens na Bíblia maravilhosos, entendeu? Nós temos um Jesus que salva, um Deus maravilhoso que faz todas as coisas.
As pessoas querem ouvir Deus, não querem ouvir o que as pessoas... A gente não precisa de contar da nossa vida para ninguém. Deixa que Deus faz. Eu tenho testemunhos lindos que se eu for parar para falar, meu querido, eu passei 14 anos dentro de uma macumba, eu quase morri, entendeu? Eu fiz uma porção de coisa errada e Deus falou comigo, no meu coração. Deus usou pessoas para me tirar do lodo. Deus revelou coisas maravilhosas para mim que estava acontecendo. Deus me salvou da morte várias vezes. Mas é uma coisa para mim. Agora, eu tenho que dizer que Jesus morreu na cruz para salvar a pessoa que está ouvindo. Porque elas foram lá para ouvir isso, não o que Deus fez na minha vida. Não é meu casamento, meu Deus do céu. Uma mulher me encontra na rua e diz, eu vou casar com você, que você é o homem da minha vida. Se eu nunca ter visto, eu caso e estou feliz com ela até hoje. E aí? Não é um testemunho grande? Mas eu não conto. Porque não me interessa as pessoas. É isso que me entristece hoje no Evangelho. É essa questão de personalizar e querer ser idolatrado por pessoas com a falsa humildade. Não é bem assim. É porque, não é falsa humildade. É falsa humildade isso. É uma falsa humildade, porque as pessoas, eu não quero isso, mas está fazendo isso para que as pessoas admirem, então está querendo. Dentro do que o senhor está falando aí, pastor, eu me lembro de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele fala, porque temos como tesouros em vaso de barro, para que a excelência seja do poder de Deus. Do poder de Deus. Nós somos só vaso de barro, só vaso de barro. Tesouro é ele. Eu não tenho exemplo, ninguém tem exemplo para dar a ninguém para mudar a vida, porque eu não vou botar um filho meu para morrer na cruz por ninguém. E tenho certeza que o pastor que está pregando a vida dele no púlpito não vai ir para a cruz também para morrer pelo pecado de ninguém. Entendeu? Muito bem, são 11h31, nós vamos ao intervalo, já a gente volta, vem aí o Povo Merece Respeito, o nosso missionário Flávio já está conosco, daqui a pouco a gente volta. O nosso comentário de hoje é sobre Justiça derruba a condenação de 17 milhões imposta à churrascaria Fogo de Chão por demissões. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região derrubou no dia 26 de abril uma sentença que condenava a rede de churrascarias Fogo de Chão a pagar 17 milhões de reais pela demissão de 400 funcionários durante a pandemia, em maio de 2020 em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os desembargadores entenderam que não há ilegalidade nas demissões, já que a reforma trabalhista equiparou a dispensa em massa à individual. É o que prevê o artigo 477-A da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. As dispensas não precisam de autorização prévia de entidade sindical. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro em 2020, depois de a churrascaria realizar a demissão em massa de funcionários em razão das restrições impostas pelos governantes durante a pandemia de Covid-19. O MPT do Rio de Janeiro sustentou que as dispensas não poderiam ter ocorrido sem negociação coletiva prévia. Eles pediam que os funcionários fossem reintegrados e recebessem uma indenização. Em primeira instância, a Justiça do Trabalho, que deve ser de esquerda lá no Rio de Janeiro, condenou a Fogo de Chão a pagar 17 milhões de reais por danos morais coletivos e a reintegrar os funcionários dispensados. Agora, pagar com quê? Se a empresa estava fechada por ordem do lockdown proporcionado aqui no Brasil pela esquerda corrupta. De acordo com a decisão, o fato de a empresa condenada a ser sólida, com lojas espalhadas no Brasil e no exterior, faz com que ela tenha mais capital para administrar a crise do que 100 famílias que abruptamente perderam sua fonte de renda e o importantíssimo benefício do plano de saúde. Justificando, portanto, a decisão de aplicar a multa de 17 milhões e a obrigação de imediata recontratação dos funcionários. Estes mesmos juízes, ou o juiz que fez isso, é aquele que defendia o lockdown. Aliás, praticamente todo o poder judiciário ainda continua em lockdown, mas nunca deixaram de receber os seus poupudos salários. E nós do povo perdemos os empregos, como também essas pessoas da Fogo de Chão, e eles acham que a Fogo de Chão, uma empresa privada, tinha que sustentar essas pessoas na época do lockdown maluco. E tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. O povo merece respeito. Com Ebenezer Fagundes. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você
Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães da Bahia. Que o domingo seja de muita paz. Mas a verdade é que as mulheres do nosso estado clamam por dias melhores. Isso exige foco. Fazemos parte de um governo em que as mulheres representam 80% dos beneficiários do Auxílio Brasil. Eu sou a doutora Raíssa Soares e te convido a conhecer o que nós do PL estamos fazendo pelas mulheres do nosso estado. Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Melodia, melodia! Muito bem, estamos de volta a 11 horas e 36 minutos na Melodia. Hoje nós estamos discutindo aqui este tema. O que fazer quando nos decepcionamos com alguém que era nosso exemplo? Bom, já está conosco o nosso missionário Flávio. Flávio, bom dia. Bom dia, pastor Gilael, bom dia aos ouvintes. Inclusive, hoje eu estou fazendo aniversário, por isso que eu atrasei um pouco. Brincadeira, é porque o ônibus quase pega fogo ali. Acho que por causa do meu aniversário, né? O ônibus ficou emocionado. Seu aniversário? Então estou aceitando. É muito unção. Pra quem tá ouvindo, né? Estou aceitando o Pix, churrasco. Deixe Deus usar vocês. Eu quero deixar aqui bem claro aqui. Para mim é uma honra. Que Deus te abençoe. Parabéns. Você é uma pessoa brilhante. Você é presente de Deus em nossas vidas. Que a graça do Senhor seja contigo. Fico feliz de estar sentando aqui hoje no debate, junto com você no seu aniversário. Parabéns, Flávio. Parabéns. Pronto, vamos lá. Ô Flávio, assim, claro, e nós falamos aqui, e eu lembrei daquela mensagem, daquela frase que diz o seguinte: o que é humano não me é estranho. Né? E às vezes eu fico pensando assim, como as pessoas podem... Eu não esperava isso de fulano, né? Quando a gente está aqui vendo o caso comum, a pessoa está dizendo que era um profundo admirador. Eu já tenho dificuldade com esse negócio de profundo admirador, né? Sou um profundo admirador. Acho que nós podemos admirar pessoas, mas como o ser humano está propenso a quedas e a falhas, ninguém é melhor que ninguém, eu acho que não já dá para prever que isso pode acontecer, a gente não já pode esperar, Flávio, ou de fato há coisas que você jamais pensou que fulano de tal poderia cometer, mas ele não é humano? Sim. Eu acredito que a decepção com outras pessoas é inevitável. Até porque nós não somos oniscientes, né, para conhecer o profundo e o escondido de cada pessoa. Porém, quando você vai amadurecendo ao longo das experiências e tal, você consegue diminuir o impacto, porque você já não enxerga as pessoas como deuses ou semideuses. Por exemplo, eu já tive várias decepções com pessoas de dentro da igreja, com liderança e tal. E eu percebo a diferença do antes para o agora. Eu consigo diminuir o impacto, porque isso que você falou é importante. Quando você tem um olhar que o outro é ser humano igual a você, automaticamente você já reduz o impacto. Agora eu acho que é inevitável, a decepção é inevitável, até porque é do ser humano você buscar exemplos, né, para você se modelar, aquela coisa toda. O perigo que eu acho, Gilael, é quando você vai para o extremo. O que você falou aí, eu tenho um profundo, aquela coisa toda. Eu conheci um pastor, o pastor Josué Brandão. E ele disse que uma irmã da igreja dele falou assim,
pastor, eu acho que o senhor nem sede sente. Aí ele disse que olhou para aquela irmã assim e falou, como é que é, irmã? Não, eu acho que o senhor está num nível de poder assim tão grande, eu te admiro de uma forma tão grande, que acho que nem sede o senhor sente. Aí ele disse que botou o braço assim e falou, me dá um beliscão aqui, irmã. Vai doer igual se eu te dar um beliscão, eu sou ser humano igual você. Isso. E é muito perigoso, porque assim, eu conheço muitas pessoas que desacreditaram do ser humano porque se frustraram com outras pessoas. Eu acredito que nós podemos falar igual o Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que ao mesmo tempo que Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo em várias vezes ele fala, eu sou ser humano igual vocês. Foi o que a gente tinha falado. Eu sou de carne e osso igual vocês. Tem um pastor em São Paulo que eu acho interessante a postura dele. Quando ele pega os recém-convertidos, logo em seguida leva para uma sala e ele diz assim, gente, em algum momento eu posso decepcionar vocês, viu? Isso. Em algum momento eu posso frustrar vocês. Então vocês já vão vir sabendo que eu sou de carne e osso igual vocês, que eu vou errar igual vocês, que posso me atrapalhar igual vocês, que até sem querer eu posso ferir vocês. Então já fiquem sabendo. Mas eu acredito que a gente pode diminuir o impacto. Quando você amadurece, você consegue diminuir o impacto, porque eu aprendi que o tamanho da sua frustração, da sua decepção, tem a ver com o tamanho da expectativa que você coloca na pessoa. Isso. Se você coloca uma expectativa muito alta, a decepção, se ela vir, ela também vai ser muito alta. Só que também não podemos desprezar as pessoas, né? Eu, por exemplo, eu tenho vários exemplos de pessoas que eu gosto de me modelar, mas eu sei que em algum momento ela pode me decepcionar. Isso. Então eu acho que a gente tem que manter esse meio termo aí. Eu sigo fulano, mas eu sei que ele também é ser humano. O único que a gente não corre o risco de se decepcionar com nada é com Jesus. Mas você vê, pastor Valverde, que esse ambiente de frustração, de decepção, está tão presente no nosso meio, que, entre aspas, quando Deus não faz aquilo que a gente quer, o que a maioria das pessoas fazem? Eu estou decepcionado com Deus. Eu estou decepcionado com Jesus. O nível de decepção está tão grande que as pessoas agora estão se decepcionando com Deus. Aí eu uso a passagem que Jesus falou com Pedro. Pedro disse, o povo está se decepcionando contigo. Aí ele vira, vai, você também não quer ir embora não, é? Aí Pedro diz assim, para quem iremos? Não é para onde iremos. Tem um louvor que diz, não é para onde eu irei, só que é para quem eu irei. O texto não diz para onde, porque para onde é um lugar, para quem é outra pessoa. Então Pedro diz, para quem eu irei? Ou seja, não existe outro rabi, outro mestre que tem palavras de vida eterna como o Senhor tem. Perfeito, bom demais. Muito bem. Agora é o Vitor quem fala, né? Ô Vitor, essa coisa do... Eu acho que quando a gente pensa assim, se eu decepciono comigo mesmo, quanto mais com os outros, né? Sim. Eu mesmo me decepciono. Agora, por que os outros não podem me decepcionar, né? Cheguei a engasgar aqui agora. Isso é uma análise simples que Sim. já fala muita coisa, né? Sim. E se a gente for observar, a gente usa de 2 pesos e 2 medidas. Para poder medir o erro dos outros, a gente sabe medir com peso e a gente quer que justiça seja feita. Vai ficar de banco. Vai ter que passar 3 meses de disciplina. De fato, tá passivo a isso acontecer. E quem errou deve estar ciente das consequências do seu erro. Mas o grande problema é que na hora que a gente erra, a gente quer que passa pano quente, né, meu pai? Bota um pano quente, ó. Entendeu? O caso seja abafado. E aí que está o grande problema. Eu não posso usar de 2 pesos e 2 medidas. Porque da mesma forma, é aí que está também aquele mandamento que Jesus diz, amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu me amo a ponto de não querer o mal para mim. E de querer a misericórdia para mim. E muitas vezes eu me coloco debaixo de um jugo de condenação quando eu oro a oração do Pai Nosso e falo, Senhor, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Aí que a pessoa acaba entrando em um lugar que não era para ele entrar. Por quê? Porque a medida que a gente quer que seja usada para a gente é diferente da que a gente usa para julgar o outro, para medir o outro. E aí que está o grande problema. A gente tem que imaginar que da mesma forma que a gente está suscetível ao erro, a outra pessoa também está. O pastor Valverde está suscetível ao erro, Flávio está, pastor Gila está, entendeu? Então todo mundo está suscetível a errar. Até porque é aquilo que Paulo começa a carta aos Romanos escrevendo.
3:23. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Não existe nenhuma pessoa que não tenha dentro de si pecado. Então, da mesma forma que eu tenho pecado em mim, que eu peco, que eu erro, que eu estou suscetível a errar e que eu quero que sejam misericordiosos comigo, eu também preciso ser misericordioso com aquele que erra. Porque ele também está suscetível, também está em carne, assim como eu estou. 11h44. Agora, pastor Val, a gente sabe que muitas vezes algumas pessoas, ela cria essa imagem do super-homem, do super-pastor, do super-missionário, do super-líder. Ela acaba criando isso para, principalmente os novos cristãos, para todos, né? E ela acaba escondendo que ela é uma pessoa como as outras. Mas ela precisa colocar essa imagem porque ela precisa vender aquilo, né? Ela precisa de seguidores, ela precisa, né, de igreja cheia, de plateia. Ela acaba formando entre si mesmo esse casulo, né? Esse domo, e ficando dentro, e as pessoas, fulano de tal. Aí quando ele cai, desaba tudo, porque tá todo mundo seguro nele, né? Esse é o maior problema, e é dessa forma que eu tenho muita preocupação com essa pregação humanística, egocêntrica, que a gente vê nos púlpitos. Olha, porque a gente romantiza a palavra, dá um sentido poético, lírico, melodioso, né? Literário à palavra, e muito fictício a mensagem, né? Cria-se um personagem, o super pastor protetor da mega igreja, estou dentro, somos os príncipes e as princesas, os levitas, e cria aquela coisa. Quando pega no grupo de louvor aquele e aquele espremer, aquele gemer, aquele sentimento, sabe? E esquecemos que a dura realidade da palavra de Deus e do Evangelho é racional, é apresentar os corpos racionais, é na mente, não é mexer no coração, é mexer na cabeça, é transformação de mente, renovar a mente. O Evangelho, ele não é romântico, o Evangelho é duro. Não há nenhuma graça em matar a própria carne, não há nenhum prazer nisso. Só que os pastores não ensinam as pessoas a matarem a própria carne, mas ganhar através da carne, lucrar e ter uma vida maravilhosa aqui. Qual é a beleza que tem no sangue derramado na cruz do Calvário? Ou na via dolorosa? Qual é a graça que tem? Qual é o romantismo que há em ser comido por leões, os heróis da fé? Em ser levado para entreter Nero, em virar tocha na cidade de Roma, virar crente, virar tocha lá, ser queimado vivo. Qual é a graça que tem nisso? Qual é, então, a beleza que tem da pregação lindíssima, ou do louvor lindo? Amém, Jesus. Qual é o sentido? Porque Jesus enche a tua alma, tu vai ficar cheio. As pessoas precisam da palavra que transforma. É o que Jesus falou para Nicodemos. Meu querido, nasça de novo no Espírito, porque você, quando você faz isso para adquirir plateia, quando você dá esse evangelho de pipoca com guaraná para as pessoas, de muita revelação, muita profecia, que quando é bíblica, é de Deus. Eu creio nos dons proféticos, eu creio na revelação espiritual, eu creio nos dons de língua, porque está escrito lá, os dons espirituais. Inclusive, sou pentecostal. Exatamente, sou pentecostal. Agora, quando a coisa é levada para emoção, só para ganhar público, para chamar atenção. Estou vendo aqui que chegou uns irmãos de carro novo aqui na igreja, rico, veio aqui para buscar uma resposta de Deus. Eu vou falar tudo aquilo que ele quer ouvir para agradar ele e fazer ele chorar, porque ele vai chegar e me levar para convidar na casa dele, na igreja dele, vai me dar uma boa oferta. É o que a gente vê, gente. E o evangelho não é isso. A gente não tem que ficar devendo nada ao mundo. A gente não tem que fazer as coisas que agradam ao mundo, romantizando. A literalidade da palavra por si só salva. Agora é necessário usar as escrituras de uma forma nua e crua. E de uma forma nua e crua, os grandes heróis da fé, nenhum foram santão. Todos tiveram muito pecado. Você não pode escalar um. Quando a gente pensa, José não tinha erro, tinha. José, quando botou o nome do segundo filho, falou que Deus me fez esquecer da casa do meu pai, porque ele tinha mágoa ainda. Mas vamos falar de Jó. Meu querido, todos nós temos pecado.
Todos nós, nos heróis da fé. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela não esconde os erros e o pecado de ninguém. E aí a gente esconde os nossos para pregar um Jesus, né, perfeito, mas dizendo que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então vamos parar de romantizar o Evangelho. Pregue a palavra de Deus nua e crua, a verdade. Eu sou pecador, eu sou falho, mas Jesus me libertou. E Jesus há de libertar você. Porque você não vai encher a igreja. Jesus só conseguiu 12 discípulos, tinha 70 que seguindo, e tinha lá umas 3.000, 4.000, 5.000 pessoas que receberam bênção. Mas na hora de ir para a cruz, quantos foi com ele? 2 ladrão. Essa é a verdade do Evangelho. Então vamos falar, falar a verdade nua e crua. É dizer que o Evangelho é de morte. É de, meu querido, você vai sofrer. Tudo bem. Você pode perder. Você pode morrer, inclusive. Seguir esse negócio aqui. Agora lembre-se do seguinte, a morte é física. E a glória é espiritual. O que eu estou pregando é salvação eterna. Jesus tem galardão para você, ruas de ouro. Jesus tem vida, e vida em abundância, eternamente viver. Esse é o sentido do Evangelho. E a gente não tem feito isso. Muito bem, muito bem. 11 horas e 50 minutos. O que fazer quando nos decepcionamos com alguém que era nosso exemplo? Bom, ô Flávio, eu já falei aqui, e agora eu queria a sua opinião sobre... A gente precisa diferenciar o seguinte, exemplos humanos, que eles têm uma certa medida, né? Sim. E o exemplo de Cristo, né? A quem nós devemos imitá-lo, né? Agora sim, aí que está a troca. Às vezes o exemplo humano ele tem mais força, né? Mais significado do que o próprio Cristo. Peraí, não está errado. Sim, e muito. Inclusive, eu observo em algumas mensagens, eu acho que todo mundo aqui já percebeu alguma coisa do tipo, alguns pregadores quando vão falar de Jesus e quando vão falar de Paulo. Você pensa que o Cristo era Paulo. E Jesus era o discípulo de Paulo. Não, que o apóstolo Paulo era o cara e tal, e aquela coisa toda. E lembrando que Paulo tinha um espinho na carne, Jesus não tinha. Agora Paulo ele tinha uma humildade, uma confiança que ele pôde abrir a boca e falou: sede meus imitadores. Agora olha como ele termina: como eu sou de Cristo. Aí hoje em dia o negócio inverte, né? Era como se Jesus estivesse dizendo: sede meus imitadores como eu sou de Paulo. Até porque, Vitor, a palavra discípulo quer dizer, no grego, uma cópia do original. Isso. Eu sou uma cópia, mas o original é Cristo. No fim das coisas, é por isso que ele disse: eu sou o autor e o consumador da fé. Começa em mim e termina em mim. O exemplo começa aqui e tem que terminar aqui. Perfeito. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última. Antes de mim não teve ninguém. Depois de mim também não haverá ninguém. Isso. Então é isso que Jesus está deixando bem claro. Olha a escada que Jesus usa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele não começa dizendo eu sou a vida? Primeiro você entra pelo caminho. Depois você acha a verdade. E achando a verdade você chega na vida. Isso. Então Jesus ele blinda. A gente erra porque quer. A gente, no fundo, a gente se decepciona, acaba tudo, o mundo, porque a gente quer. Porque se a gente mergulhar nas escrituras, entre aspas, a gente fica blindado. Blindado no sentido de você diminuir muito o efeito, o impacto, porque no final das contas você sabe que o exemplo maior é Cristo e não o seu pastor. E não o líder. O seu pastor pode ser o melhor do mundo, mas ele ainda é ser humano, em algum momento pode tropeçar. Só que aí eu uso a frase do Spurgeon: a ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos vão rolar nela. Isso, bom, bem complicado. É isso, gente, 11 horas e 55 minutos. A gente já tá chegando aqui ao finalzinho. Quer concluir mais alguma coisa aí, pastor? Eu só queria colocar uma coisa importante. É que quando a gente fala disso, não é porque a gente quer ser um crítico da palavra que está sendo pregada. E nem tampouco rebeldes. Ovelhas rebeldes, ovelhas guias são rebeldes, que não obedecem e não sabem honrar o pastor. Muito pelo contrário, a gente faz isso por amor, sabe? Porque
a vaidade humana, quando ela é exposta, exteriorizada de uma forma que eu sou, e aí eu quero que as pessoas me olhem como ídolo, né? E tal, isso é ruim, mas tem cura. Por quê? Porque você está expondo. Sim. Agora, existe algumas vezes que você, no teu íntimo, no teu âmago, é tudo isso, mas você disfarça, dando uma de não ser nada disso, e continua na mesma mensagem. Aquela falsa humildade, né? A falsa humildade, não, a falsa modéstia, a falsa, sabe? Ah, não é tanto assim, não. Isso é um problema, porque você não pode tirar isso das pessoas, porque você não enxerga. Só com o tempo que você convive. Mas Deus pode. Então, o que a gente fala é que a gente admira, a gente quer que realmente tenha grandes pregadores, que pessoas venham se converter através da mensagem do Evangelho. Mas é necessário a gente voltar e pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho de cruz, o Evangelho de verdade. Entendeu? É isso. Gente, vem aí o programa Rádio Chofé, agradecendo aqui os nossos debatedores. E quanto ao debate Melodia, fica assim. Amanhã, terça-feira, 3 de maio, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para